no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Senado instala nesta terça-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETs, com o objetivo de apurar os abusos das plataformas de jogos online no Brasil. A CPI começa a funcionar em meio à polêmica sobre um pedido, uma ação direta de inconstitucionalidade que chega ao Supremo Tribunal Federal com pedido de suspensão da legislação que disciplina a jogatina no Brasil. Sobre a instalação da CPI, quem tem mais informações agora é o repórter Carlos Silva. O Brasil abriu o mercado de apostas online e, sem controle, os jogos invadem a cada minuto a vida dos brasileiros e consomem uma fatia importante do orçamento doméstico. Após a regulamentação das BETs, o governo federal e o Congresso Nacional tentam impor limites à jogatina. Para muitos, a briga está perdida, mas nesta terça-feira, o Senado instala uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras. A CPI terá 130 dias para concluir os seus trabalhos e vai investigar também a possível associação das empresas de apostas online com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. A intenção da CPI, de acordo com a senadora Soraya Tronic, autora do requerimento para a criação da comissão parlamentar, é analisar a prática de evasão de divisa e de lavagem de dinheiro, além da influência de personalidades brasileiras no funcionamento dos programas de apostas. A suspeita é de que os softwares sejam programados para causar prejuízo aos apostadores e sempre garantir uma margem exagerada de lucro às empresas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, a suspensão das leis que autorizam o funcionamento das BETs no Brasil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao assinar o texto dessa ação, afirma que a legislação é insuficiente para proteger direitos fundamentais dos consumidores em face do caráter predatório que o mercado de apostas virtuais ostenta. De acordo ainda com o Procurador-Geral da República, a legislação atinge direitos sociais à saúde e à alimentação, direitos do consumidor, de propriedade, da criança e do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência. São movimentos, Beto Almeida, paralelos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para frear o que alguns já consideram como uma guerra perdida. Os dados do Banco Central apontam que no mês de agosto de 2024, 500 mil beneficiários do Bolsa Família torraram pelo menos 3 bilhões de reais nas apostas online. E no dia a dia, a atração pelos jogos, pelas bets é cada vez maior, comprometendo ainda mais o orçamento doméstico, com impacto na saúde mental de milhões de brasileiros. Diante de tudo isso, Beto, o que se esperar? Temos sim uma guerra perdida nessa luta contra o avanço da jogatina? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, essa lei das BETs que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2023, foi sancionada pelo presidente Lula e hoje é alvo de muitos protestos de alguns partidos como Solidariedade, também da Confederação Nacional do Comércio, que diz que essa lei aumenta e aumenta mesmo o endividamento das famílias, leva inclusive à crise de problemas com vício no jogo. Tudo isso é verdade. O que está aí impactando na realidade é o seguinte: é uma lei que ela é polêmica porque ela mexe
na realidade, com muitas coisas ao mesmo tempo. Ela mexe com arrecadação, ela mexe com evasão de divisa, ela mexe com endividamento de famílias, ela mexe, sim, Luciano, com o vício compulsivo de alguns jogadores. Mas a grande questão, e aí eu vejo também uma preocupação nesse sentido, e entendo, por exemplo, cada uma das partes que faz a defesa a favor ou contra a liberação dos jogos online, das bets por todo o país. Olha só. A pergunta aqui que cabe é, a proibição, torná-la inconstitucional as duas leis que foram aprovadas, vai resolver o nosso problema? A que ponto, por exemplo, a gente vai poder dizer o seguinte, que se essas leis forem consideradas inconstitucionais, os jogos online de fato vão deixar de existir? Porque eu acho o seguinte, que vai na realidade existir um mercado clandestino, onde essas bets vão continuar atuando e pessoas que são adeptas dos jogos online vão continuar jogando. Isso é mais ou menos fazendo aquele comparativo igual o jogo do bicho, que é considerado contravenção, mas me diz aí onde é que não existe jogo do bicho nesse país. Aí você pode também a gente perguntar assim, bom, então diante disso, qual é a saída? Já que existe esse risco, realmente existe. Eu acho que o risco é muito alto de haver, por exemplo, as apostas online clandestinas, os jogos clandestinos, caso isso seja proibido. Então, eu acho que o país tem mais a ganhar, no meu ver, se regulamentar de forma criteriosa, rigorosa essas bets do que simplesmente proibi-las. Porque é uma realidade que está aí. Agora, tem que proteger as famílias, tem que proteger. Eu concordo que tem que ter limites, tem que criar meios de proibir, por exemplo, com que famílias que são beneficiárias de programas sociais façam essas apostas, que tenham limites em relação à questão de CPF, porque tem um controle. Quando você vai para jogar, você tem como ser identificado. Agora você imagina o seguinte, proibir significa dizer que você está fechando uma porta, inclusive, para coibir a evasão de divisa. Porque a gente sabe que muitas vezes o jogo clandestino ele é utilizado para lavar dinheiro. Proibir a gente sabe disso. Impedir a evasão de divisas. É isso que você falou, né? É isso, exatamente. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, confirmou durante a audiência pública realizada nesta segunda-feira pelo Supremo Tribunal Federal que as primeiras análises sobre as apostas online indicam impactos no crédito e aumento da inadimplência. O representante da FEBRABAN, Luiz Vicente Magni de Chiara, afirmou que a maioria dos apostadores é formada por jovens entre 20 e 30 anos de idade que gastam R$100 por mês em apostas digitais. Além disso, Beto Almeida, segundo a FEBRABAN, o público principal vem das classes C, D e E, grupos com menor educação financeira e maior dificuldade de acessar o crédito. Durante esse debate, o economista-chefe da CNC, Confederação Nacional do Comércio, Felipe de Sá Tavares, defendeu a necessidade de regulamentação dos jogos online, disse que a decisão é sensível e por isso deve ser baseada em evidências. Entre os estudos apresentados pela Confederação Nacional do Comércio, ele relatou dados que demonstram o crescimento descontrolado das apostas no país, com impacto negativo no padrão de consumo da família brasileira. Já o deputado federal Paulinho, da Força Sindical, que é o presidente do Solidariedade, disse que as bets não geram empregos nem impostos no Brasil, além de enviar ao exterior o dinheiro que o país arrecada nesse setor. Segundo o deputado, o Supremo Tribunal Federal deve barrar o que chamou de dragão, que se não for impedido, continuará comendo o dinheiro do povo brasileiro mais pobre. São expressões extraídas desses pronunciamentos durante o debate, durante a audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Jornalista Beto Almeida, a sensação que temos é que estamos num beco sem saída ou num beco estreito com saída. Nós avançamos tanto com os jogos online que simplesmente o Brasil fechou os olhos para as irregularidades, deixou para lá, deixou para o amanhã. Ficou tarde demais essa regulamentação e hoje é uma situação fora do controle do poder público, principalmente com a evasão de dinheiro, porque boa parte dos bilhões de reais arrecadados a cada mês pelas empresas que exploram os jogos online, esse dinheiro vai para fora do país sem deixar qualquer
contrapartida para o poder público, além de um estrago na vida financeira e da saúde de milhões de brasileiros. É por isso, Luciano, que eu digo que a melhor saída aqui é a regulamentação. Você simplesmente cair na armadilha da proibição de tornar essa jogatina online inconstitucional, ela não vai resolver o problema, porque nós sabemos que esse mercado clandestino vai continuar atuando. E quando o mercado é clandestino, aí é que a coisa piora, porque nós não vamos ter controle exatamente sobre esses dinheiros, sobre essa divisa que está indo para o exterior. A Receita Federal não tem como realmente apurar como deveria, não tem maior controle sobre isso. E principalmente, Luciano, quem a gente espera que é para ser protegido não vai ficar protegido. Então tem que ter realmente uma melhor regulamentação, uma coisa mais rigorosa, você fazendo o controle exatamente sobre esses setores da sociedade que são mais vulneráveis. Não tem sentido, por exemplo, uma pessoa que recebe um Bolsa Família tirar 1 centavo para aposta em jogos e ainda poder pagar isso com o cartão do Bolsa Família, poder pagar isso no cartão de crédito. Então não dá. Você tem CPF vinculado ao CAD único, você é beneficiado do Bolsa Família, esse CPF não pode fazer uso dessas apostas. Então, para mim, tem que trabalhar esses critérios da regulamentação. Se tornar isso muito mais firme, aí sim, eu acho que o país tem a ganhar. Porque quando o Paulinho da Força diz, por exemplo, Zeno, que não gera nenhum emprego, olha, não é verdade. Não pode ser num número significativo, mas vai gerar emprego sim. À medida em que essas empresas vão ser formalizadas, elas vão ter que ter um mínimo de trabalhadores, inclusive formalizados. E além disso, nós vamos ter que ter, inclusive também, Luciano, controle sobre o pagamento de impostos. Essas empresas vão ter que pagar impostos. Do jeito que está hoje é que elas não pagam.